É verdade, meus amores, karma não existe. Assim como nós fomos levados a acreditar, ou pelo menos aculturados ao sofrimento de Jesus pregado na cruz, agora é o momento do resgate da verdade, que por mais que tenham tentado ocultar, esconder o fato de que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus ao terceiro dia, é chegado o momento em que o que ele veio nos ensinar de verdade começa a surgir. E não é através de nenhum guru, de nenhum mestre. Começa a surgir do pulsar dos nossos corações. Começa a surgir de uma força crística dentro de nós que começa a olhar para o mundo e falar: não, gente, não é possível que a gente tenha caminhado tanto para chegar até aqui dando um tiro no pé. É inconcebível para quem tem uma mente em paz e um coração amoroso olhar para os poderosos das nações desse mundo e ver que eles estão voltando a falar em armas nucleares. Onde está a inteligência? Não dá para perceber que o processo é autodestrutivo? Talvez não mesmo. E é por isso que você está aqui, porque você começa a perceber que existe algo além desse fim de mundo que a gente está assistindo aí. Então é muito inovador esse pensamento na nossa mente, mas é muito coerente esse sentimento no nosso coração. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o fim e quando chegar no final você escreve para mim nos comentários se você percebeu que realmente karma não existe. Até já, vou rodar a vinheta e te espero. Olá, olá, meus amores. Então, olha, essa figura com a qual eu abro o nosso vídeo de hoje, ela representa tudo que a gente tem que fazer enquanto ser humano encarnado aqui na Terra, quando a gente sabe que o planeta é, na verdade, uma grande escola de passagem, né? Um grande treinamento para a gente ascender em luz, exatamente como Jesus nos ensinou. Ascender, né, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu em luz. Então, o nosso grande aprendizado nesse momento, que foi revelado há bem pouco tempo, a partir, na verdade, da convergência harmônica para os seres humanos, é trabalhar nesse processo de ascensão. É sair da roda encarnatória, né, que meu professor chama de um grande processo de reciclagem de almas, né? Bate e volta, bate e volta, bate e volta e não evolui. Então agora o chamado é esse, né? Nesse apocalipse, ou seja, quando a gente chegou, na minha percepção, ao estágio final, né, ao limite de almas recicláveis, porque quanto mais uma alma é reciclada, mais ela se robotiza. E estando robotizada, ela age como a gente tem visto, de uma forma muito bárbara. É inadmissível para quem tem uma mente pacífica e um coração amoroso assistir seres humanos adultos de grande poder e responsabilidade falando de armas nucleares, né? É de uma insensibilidade, é uma ignorância a partir da insensibilidade. Porque qual é a graça de você se autodestruir? Não é mesmo? Então, eu chego a pensar, e eu vou aqui abrir um parênteses para fazer uma confissão, pensar alto aqui com vocês, mas é um pensamento muito sério e eu acredito que muito contundente. Eu chego a pensar que a morte, a partir do processo consciente da ascensão, é a saída apocalíptica, sabe? Se a gente continuar nesse pé, né, se os grandes poderosos das nações que mandam no mundo material e externo continuarem nesse papo de armas nucleares, pode ser, né, que realmente o fim do mundo seja realmente, literalmente, o fim do mundo. E aí quem escapa é quem treinou a ascensão, é quem, né, faz a evacuação da Matrix,
que é a ascensão da alma para uma outra dimensão da nossa existência que não necessite mais dessa instância material, até porque ela estará destruída. Mas vamos lá, não quero pensar nisso não. Mas isso não tira a nossa meta, né? Assim, nossa percepção de que nosso aprendizado aqui na Terra é esse da magia. Magia é essa que está aqui na tela para vocês. Então eu vou começar primeiro cumprimentando você, que eu sei que você está aqui, talvez você esteja vendo esse canal pela primeira vez, então eu queria dizer para você ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se você sentir, mesmo que você não entenda nada do que vai ser dito aqui, mas se isso fizer um menor sentido para você, cola aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque essa aqui é uma nave de resgate, com certeza. Então, esse desenho, gente, apresenta os chakras, né? Ele vai até um pouco mais além, ele mostra o chakra da Terra, a estrela da Terra, que é abaixo dos nossos pés, e o chakra da alma, que fica acima do chakra da coroa, e mostra 2 triângulos, o triângulo de cima, incluindo os 3 chakras superiores, que é o da garganta, o terceiro olho coronário, e o triângulo de baixo, que inclui os 3 chakras inferiores, que é o plexo solar, o sexual e o básico, né? E o do meio é o chakra do coração, que ele justamente, o chakra do coração faz essa conexão, faz essa ligação, né? Então, esses chakras, eles estão ligados, os 3 de cima, a uma consciência superior, né? A fala, o verbo criador, ao fato de termos a consciência de que o verbo ele é criador, cada palavra é um feitiço. Depois a gente tem o terceiro olho, que é o olho da imaginação, e eu costumo dizer que a imaginação é a primeira habilidade da espiritualidade humana, porque nenhum animal imagina, só o ser humano, e é através da imaginação que a gente é capaz de alcançar existências em dimensões superiores ou mais expandidas que a nossa, que não caberiam numa mente racional. Então, a imaginação, o terceiro olho, o olho que vê além da dualidade. E o chakra superior, que é o chakra da coroa, que é aquele por onde a gente recebe, né, a energia divina que nos vivifica. Os 3 chakras inferiores, eles são extremamente instintivos, básicos. Eles contêm os nossos instintos naturais. E eu quero deixar claro aqui que quando eu falo em chakras instintivos, básicos, eu não estou diminuindo nem um pouquinho a importância deles. Porque esses chakras, eles são responsáveis pelo nosso sucesso material, inclusive, né? Um chakra básico, bem aterrado, entende a necessidade da aplicação, da sobrevivência, de sabermos sobreviver, de sabermos conquistar o que é necessário para a nossa sobrevivência básica. O chakra sexual, de enorme importância, entender a nossa sexualidade, é onde mora, é onde repousa a nossa energia vital, né? E o chakra do plexo solar, muito pouco discutido e falado, porém um chakra muito importante, porque o chakra do plexo solar, ele é aquele que corresponde ao nosso ego. E ele é um chakra relativo ao elemento fogo, às ideias, às reações instintivas. No caso de ser um chakra inferior, ele está ligado às reações instintivas, porém aquelas que protegem a nossa vida. E o ego é aquele que deve saber dominar esse fogo, essa ação instintiva. Coisa que, por exemplo, quando eu falei aqui no início do nosso vídeo, parece que esses homens, né, adultos e que estão no comando, no poder do mundo, não têm muito domínio sobre este chakra, né? Eles agem com a intelectualidade, com a sabedoria, com o conhecimento, mas o poder desse chakra está completamente descontrolado, né? A ponto deles usarem esse fogo vivo da ação para cometer atos que possam vir a comprometer as suas próprias vidas, né? Então, ele é um chakra muito importante do plexo solar. Então, o que se passa, né? Qual é a nossa função aqui que está, neste momento, sofrendo uma influência muito benéfica para este momento de transição planetária, de lua solar, de eclipse e de
alteração de signos do zodíaco. A gente está fechando o zodíaco de Peixes e entrando num outro giro zodiacal através de Áries e não de uma forma corriqueira, porque nós temos os planetões todos ali fazendo essa passagem, ou pelo menos 2 grandes planetas sobre os quais nós vamos falar sobre eles aqui, que é Saturno e Netuno. Então a gente vai falar sobre isso e esses planetas estão, né, transitando, fazendo esse fim, fazendo essa passagem. Fim de um giro zodiacal, início de outro, e fim de uma era, início de outra, fim de uma visão de mundo, início de outra, um fim de um mundo, início de outro, que nós vimos a partir da pandemia, né? A gente já começou a perceber o quanto o mundo mudou de como ele era para como ele é. Então a gente está vivendo essa mudança em vários níveis, em várias dimensões, né? E aquela que corresponde à nossa dimensão física, orgânica, é essa que eu quero mostrar para vocês, para a gente poder realizá-la de forma consciente. Então, repare no triângulo de cima que abrange os 3 chakras superiores, que ele está relativo a um ato de vontade, né? A gente precisa agir a partir da nossa vontade de atuar com esses chakras. Se a gente não tiver vontade de ter consciência do que falamos, podemos falar qualquer bobagem. Se a gente não tiver vontade de usar a nossa terceira visão, a gente pode cegá-la. E se a gente não tiver vontade de sustentar a vida no nosso corpo, a gente pode perder a vida de forma, às vezes, até gradual, né? Na forma que a gente conhece, de baixa autoestima, de auto-boicote, enfim. Já os chakras inferiores instintivos, eles estão sempre ativos e sempre nos protegendo. Quer queiramos ou não, sentiremos medo diante de uma situação que nos ameaça. Quer queiramos ou não, acabaremos por sermos ativados na nossa sexualidade para nos relacionarmos com o outro de uma forma ou de outra, né? A gente é levado a buscar relacionamentos não só sexuais, porque esse chakra não se presta apenas na busca de um relacionamento sexual, mas de uma proximidade, de um magnetismo, né? De precisar do outro, mesmo que o outro seja apenas um amigo ou uma amiga. Então, esses chakras inferiores, eles estão o tempo todo ativos. Já os superiores, eles precisam de um ato de vontade para que nós possamos agir através da consciência. E isso, por exemplo, fica muito claro no arcano do mago, né? O mago, quando ele tem um braço para cima e outro para baixo, ele está indicando exatamente isso, assim na terra como no céu. E o céu está representado no nosso corpo físico por esse triângulo superior, pelos 3 chakras superiores. E a lei do mago é a lei da vontade, ou seja, o mago é preciso ter, e essa capa vermelha significa exatamente isso, né? O fogo da vontade, né? O fogo, o elemento fogo, ele representa a parte espiritual do ser humano que se manifesta em sua dimensão mais espiritual, apesar de já aqui orgânica, como a força da vontade, percebe? Que é diferente de desejo. Desejo é uma coisa instintiva, da busca pela sobrevivência, pelo prazer imediato. Já a força de vontade, não. A força de vontade é algo que você precisa ter consciência e querer e se esforçar para exercê-la. Eu gosto de dar o exemplo daquela pessoa que é fumante, né? Ela tem o desejo de fumar e tem a vontade de parar de fumar. Então, se ela não fizer um exercício com essa força de vontade, o desejo vence. Então, é nesse sentido que o mago nos representa. Olha, você nasceu, encarnou, é para você experimentar a lei da vontade. É para você experimentar viver a partir da sua vontade. Mas vontade para quê? De quê? A vontade justamente de dominar, de espiritualizar os chakras inferiores, de trazer a vontade sobre os chakras inferiores para que eles funcionem a partir de uma decisão consciente. É por isso que o arcano da força, ele mostra assim, de uma forma muito clara, esse trabalho.
E não é à toa que ele se posiciona no centro do nosso tabuleiro, porque é esse arcano da força que tem que lidar com os diferentes vetores de forças que atuam na nossa psique. E todos eles, na verdade, se concentram nessa ação. Olha, que eu, por exemplo, né, tenha relações sexuais ou que eu me relacione com alguém a partir da decisão da minha vontade, a partir de um ato de vontade e não de uma coisa instintiva, que eu tenha o controle do meu ego para que ele trabalhe para realizar o sonho de minha alma, né? E não simplesmente responder às demandas do meio sem absolutamente nenhum propósito que responda ao meu espírito, à minha alma. Então, isso é o que a gente chama de espiritualizar a matéria. Então, a nossa força de vontade, ela funciona para girar aquele triângulo de cima para baixo, para que esse triângulo de cima possa fecundar o triângulo de baixo. Ou seja, trazendo a força da vontade, a consciência para a atuação, a ativação desses chakras inferiores básicos. Acontece que estes chakras inferiores básicos, eles também se aplicam aos chakras superiores, na medida em que nós precisamos também materializar o espírito. É preciso que a gente leve, por exemplo, a força de concretização, de base, de aterramento para a nossa alma, para o nosso espírito, para os chakras superiores, para que eu não fique criando castelos no ar. Sabe aquela pessoa que tem 1000 projetos e nunca os realiza? Ou sempre começa projetos novos e nunca chega até o final deles? São os chakras superiores hiperativados e os inferiores menos ativados, ou se ativados, não se comunicando uns com os outros. Então, esses dois triângulos, eles estão representando o superior, que virou para baixo, é a espiritualização da matéria. E o inferior, que virou para cima, a materialização do espírito. Isto é muito importante, porque é a partir da penetração desses dois triângulos que nós vamos criar o que nós conhecemos pelo nosso veículo de luz. É aí que a alma vai começar o processo de ascensão. Esse processo, por exemplo, ele está expresso nessa figura. Essa figura foi uma das primeiras figuras que apareceu logo após a Convergência Harmônica, em 1987, pela Grande Fraternidade Branca dos Mestres Ascensionados, querendo explicar para nós esse processo. Então, você repara que tem aqui uma pessoinha essa que está, inclusive, envolta num tubo de chama violeta, que a chama violeta, na época, apareceu justamente com essa função de queimar karma, né? Foi uma maneira que a Grande Fraternidade Branca encontrou para começar a tirar a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo dessa programação de reciclagem de alma, né? De bate-volta, de roda de samsara, de reencarnação. Nós acreditamos nisso por anos e anos e anos seguidos, que o grande lance era esse, era reencarnar para pagar seus pecados, para um dia zerar essa conta. Só que cada vez que você encarnava, você pagava os pecados anteriores e fazia uns para a próxima vida. Então isso era uma coisa louca, né? E nós acreditamos nisso durante muito tempo. Então a chama violeta, ela surgiu com essa missão, o detergente espiritual, de começar a banir, a varrer, a dissolver da nossa mente essa ideia de infinitas reencarnações e começar a abrir espaço na nossa mente para o processo de ascensão. E aí, a segunda figura que está aqui nessa foto, nessa imagem, é a figura do Cristo, que é justamente para nós percebermos que nós devemos ascender como Cristo ascendeu. Não é nenhum pecado, né? Não é nenhum sacrilégio você ter Cristo como exemplo. Ao contrário, ele veio aqui para isso.
E essa ascensão à consciência crística é a consciência do amor. É a consciência crística, é aquela que nos faz cristãos, irmãos, né, que nos tira daquele processo de hierárquico de poder, somos uma só humanidade. Esse tipo de pensamento, esse tipo de olhar, de perspectiva, de visão de mundo e de amor no coração, um amor crístico. E a terceira imagem aqui em cima já é o corpo causal, né? Então já aí é onde nós causamos, é aí que nós chegamos, né, em consciência para causar a realidade que já não é mais uma realidade que atende a um desejo pessoal, mas já é uma função no cosmos que nos é dada de acordo com a nossa própria origem. Aí a gente já saiu desse avatar que nós criamos para viver neste planeta, neste sistema solar. Então esse é o caminho. E você pode reparar que ao longo do tempo, essa foto, inclusive, foi se aperfeiçoando, esse desenho, essa imagem. Aqui, por exemplo, ela já aparece mais clara. Já aparece, por exemplo, a primeira figura que nos representa sentada em posição de meditação, né? Então já não precisa tanto da chama violeta, porque já percebeu que meditar é algo fundamental e essa meditação já é capaz de começar a trabalhar com a ascensão da mente para que nós possamos absorver a segunda figura, que é a presença crística. E a terceira figura já aparece também de uma forma mais clara, como essa figura egressa desse corpo causal. E os triângulos vão se interpenetrando, percebe? Quanto mais a gente vai fazendo esse trabalho de expandir a nossa consciência para esse nosso eu superior, para a nossa consciência crística, nós vamos então fazendo a interseção desses triângulos. Nós vamos sutilizando os nossos chakras básicos, ficamos menos agressivos, menos reativos e vamos também materializando os nossos chakras espirituais, trazendo essa ideia de mundo, essa ideia de fraternidade, essa ideia de amor incondicional para aqui, para onde os pés tocam o chão, e não esperar morrer para encontrar esse reino dos céus, né? Não é bem assim. E esse processo, então, continua. E nessa figura você pode ver já a presença crística bem próxima da nossa figura humana, né? Quase que se acoplando, e aí já teremos os dois triângulos totalmente interpenetrados um no outro, formando uma estrela de 6 pontas. Ou o que nós conhecemos como nosso Merkaba, que é o nosso veículo de luz. Quando nós conseguimos fazer este movimento de materializar o espírito, espiritualizar a matéria, aí nós acendemos o grande motor que fica no centro desse Merkaba, que é o amor incondicional no nosso coração. Amor incondicional esse que começa a funcionar pela primeira pessoa que deve ser amada incondicionalmente, que somos nós mesmos. Então você veja como a figura do lado evoluiu e nós estamos vivendo nesse momento. Por que eu quis trazer isso tudo para vocês aqui? Porque nós estamos vivendo nesse momento este convite de acoplamento do nosso eu superior no nosso ego, na nossa mente do eu inferior. Aqui você já pode identificar esses desenhos, né? Conforme você já deve ter visto, que são desenhos que exemplificam o nosso Merkaba, o nosso veículo de luz. E esse veículo de luz não cai do céu e também não é ninguém que vai colocar esse veículo em você. É você que desenvolve este Merkaba. E agora vem a parte mais incrível de toda essa revelação e de toda essa evolução no pensamento, no sentimento e nas nossas habilidades como seres humanos de produzir o processo de ascensão. Você repara que essa estrela de 6 pontas, esse Merkaba, ele é, na verdade, uma pequena parte que nós começamos a construir do que é a árvore da vida, do que é esse processo. Essa imagem que você vê aí no centro é Metatron, ou seja, Metatron é a própria dinâmica
de uma existência no mundo espiritual angelical. Então é uma matemática, são seres que são, na verdade, frutos de uma geometria sagrada que representam também um pacote de informação frequencial, vibracional, ou seja, conforme eu disse, algo que a nossa mente racional não vai alcançar. Mas o nosso sentimento e a nossa emoção pode nos transportar para essa nova realidade, para essa nova linguagem. Então você vê aqui, olha, em cima de mim, já é o corpo causal, que é, na verdade, a própria árvore da vida, esse desenho que nós conhecemos como árvore da vida, porque ela se sustenta, né, nessa dança geométrica e matematicamente perfeita. E no centro, então, o Merkaba, que é a primeira configuração que nós começamos a acender em luz, a tomar consciência, quando nós fazemos esse exercício que esse vídeo propôs. E ao lado você tem a oração, que é a oração através da qual nós vamos tomando consciência desse ser de luz que nós somos. Então veja, leia comigo. Eu sou a quebra consciente e a libertação de todos os paradigmas e crenças limitantes que o meu eu externo adquiriu ao longo das minhas encarnações. Eu sou agora consciente de quem eu sou. Eu sou um ser de luz magnífico. Eu sou poderoso. Eu sou perfeito. Eu sou poderosa. Eu sou perfeita. Eu sou saudável. Eu sou plena. Eu sou existindo agora e para sempre na plenitude divina. E assim é para sempre. Então é isso, a presença eu sou, nós estamos aqui cantando, né, e decantando a presença eu sou, que é para você perceber que o processo de ascensão é o processo, na verdade, de iluminação do que já é. Então nós já existimos em luz, né? Nós encarnamos, nos densificamos, né, escurecemos essa consciência e para fazer o caminho de volta agora. E para não parar por aí, tem mais uma linda imagem que eu quero trazer para vocês, é que o cubo de Metatron é justamente o cubo com o qual nós trabalhamos na lei do tempo. É a quarta dimensão do tempo, é exatamente uma parte dessa configuração de Metatron. Então você vê, né? Esse é o caminho e a gente está nele. E eu estou muito feliz e muito honrada por ter a sua companhia aqui comigo. Então, se até agora você não é inscrito no canal, eu te convido de todo o coração, inscreva-se no canal, acione o sininho e considere fortemente a possibilidade de se tornar membro do Conexão Planetária Tarô, que aí você sobe nessa nave de resgate. Gratidão, gratidão infinita pela sua presença e até a próxima.